Na sua ONG, faltam profissionais para a execução dos serviços que são prestados? Ou, quem sabe, remunerar aqueles que trabalham com você na sua entidade? Na sua secretaria, faltam profissionais, técnicos com nível médio, nível superior, pós-graduação ou especialização na execução das ações dos projetos que vocês já executam ou para novos projetos? Ou quem sabe na sua prefeitura, ou governo estadual, ou empresa pública, ou consórcio público? Para a sua ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos. Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então você trabalha em uma ONG, por exemplo, e precisa de profissionais na execução das ações que você já realiza. Profissionais que talvez precisam ter nível médio ou nível superior, ou uma pós-graduação ou uma especialização, ou quem sabe a necessidade não seja de uma pessoa física, um profissional, mas sim de uma empresa que possa prestar um serviço de assessoria e consultoria à sua entidade. Você já pensou nisso? Mas o que falta para a sua entidade? Recurso financeiro. Como que eu vou pagar pela prestação desses serviços? Você sabia que é possível captar recursos para o pagamento destes serviços que serão prestados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Tanto faz se for uma ONG, uma prefeitura, um governo do estado, uma empresa pública ou um consórcio público. Eu vou te apresentar neste vídeo 7 casos de captações que obtiveram êxito para ONGs para esta finalidade. Mas existem outros diversos casos ao longo dessas últimas 2 décadas. E nos próximos vídeos, neste mesmo canal, eu vou te apresentar os casos para prefeituras, empresas públicas, consórcios públicos e governos estaduais também. Então vamos iniciar. O primeiro caso foi uma captação que foi realizada no ano de 2021, nesse atual ano, na modalidade termo de fomento. Quem fez a captação foi uma ONG chamada Associação de Apoio Renovativo. É uma ONG localizada em São Paulo capital. Foi aberta no ano de 2014 e a natureza jurídica dela é associação privada. Ela assinou esse instrumento, esse termo de fomento, junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto ao qual ela se propôs executar foi proporcionar 5.600 atendimentos em 10 municípios da região metropolitana de Sorocaba, São Paulo, para o público de crianças e adolescentes, preferencialmente estudantes da rede pública de ensino. Olha que interessante, uma ONG do estado de São Paulo, com sede em São Paulo capital, firmou uma parceria para transferência de recurso financeiro junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para executar ações não em São Paulo capital, mas sim em 10 municípios da região metropolitana de Sorocaba. O que se espera dessa execução de ações? Oferecer 5.600 atendimentos diretos para crianças e adolescentes, estudantes da rede pública de ensino fundamental nos municípios de Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, Boituva, Tatuí, Sarapuí, Itu, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra e Piedade, realizando a acolhida e identificando a necessidade deste público para passar por uma avaliação oftalmológica, melhoria de visão e melhorar o acesso à educação. Uma ONG situada com sede, conforme o CNPJ, em São Paulo capital, realizando ações em 10 municípios do estado de São Paulo, ações que terão como principal público-alvo crianças e adolescentes que irão passar por uma avaliação oftalmológica com melhoria de visão e melhorar o acesso à educação. Um serviço que poderia ser muito bem prestado por um ente público,
por estas prefeituras dessas regiões, dessas cidades, ou pelo governo do estado de São Paulo, mas uma ONG captou recursos para ofertar esse serviço à população a custo zero. Olha que interessante. E foi no ano de 2021, neste atual ano que nós estamos vivendo. A proposta foi cadastrada dia 6 de junho de 2021. Ela teve início a vigência dia 1º de setembro de 2021, com um término em 30 de novembro de 2021. Olha que interessante. O valor, R$ 529.986 e não tem contrapartida, ou seja, somente o valor do Ministério. E esse recurso ele veio do orçamento de emenda individual, ou seja, um parlamentar, um deputado federal ou um senador apoiou essa ONG. E do seu orçamento de emenda individual, que para este ano de 2021 ficou em aproximadamente R$ 16.300.000, R$ 529.986 ele destinou para essa ONG. Poderia ter sido de emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria, poderia ter sido de algo que não é emenda, ou seja, extra emenda, mas ele fez de emenda individual. Vamos abrir um parênteses aqui. Muitos de vocês que podem estar me assistindo agora, aí você se pergunta, isso eu conseguiria através de uma lei de incentivo? Também. Eu conseguiria isso aí através de recursos que vêm da nota fiscal paulista? Também. Eu conseguiria isso aqui através de um edital de chamamento público? Também. Eu poderia captar esse recurso através dos próprios municípios, uma captação de orçamento municipal destes municípios que foram citados? Também. Poderia ser do Estado de São Paulo, uma captação realizada junto ao governo do Estado de São Paulo? Também. Este é o universo de captação de recursos. Quando você entende de captação de recursos, são essas as possibilidades. O seu horizonte se amplia. E também poderia ter sido captado por uma prefeitura, uma secretaria municipal ou estadual, ou um governo do estado, ou uma empresa pública municipal ou estadual, ou um consórcio público municipal ou estadual. Então vamos entender aqui o que foi que essa ONG se propôs a executar. Ela, no instrumento que ela assinou, o termo de fomento, ela se propôs a executar 3 metas. A primeira, planejamento das operações, interlocução com as escolas de ensino fundamental dos municípios da região metropolitana de Sorocaba, onde serão realizados os mutirões para elaborar a estratégia de execução do projeto, de forma a garantir a realização de mutirões. Primeira meta. A segunda, logística das operações. Deslocamento dos equipamentos, profissionais de saúde e equipe até as escolas, onde serão realizados os mutirões. Posterior retorno à origem. Terceira e última meta. Ação saúde visual para todos. Oferecer atendimento direto a 5.600 crianças e adolescentes, estudantes da rede pública de ensino fundamental dos municípios da região metropolitana de Sorocaba. Identificando a necessidade deste público, passando por uma avaliação oftalmológica, fornecer o devido encaminhamento e tratamento disponível quando necessário. Como que seria a primeira meta? O planejamento das operações? Definição dos locais onde serão realizados os mutirões nos 10 municípios contemplados pelo projeto, planejamento do calendário de mutirões, levantamento de dados secundários e marcação das visitas, contratação dos serviços, aquisição de insumos e materiais necessários. Tudo com recurso captado. Eu poderia, para este projeto, ter uma parceria privada, uma parceria das empresas privadas, por exemplo, o setor industrial, o setor comerciário, empresas do setor privado poderiam também contribuir para fortalecer e ampliar as ações desse projeto? Com toda certeza. Eu poderia também, como esse projeto aqui, ele foi captado junto ao Ministério da Mulher, ou seja, um órgão federal, eu poderia também realizar uma captação junto a um órgão estadual ou municipal destes municípios para este mesmo projeto, ampliando e fortalecendo as ações? Também. Olha que interessante. Para a segunda meta, que é a logística das operações, o que eles propuseram como etapas? Organização e distribuição das equipes que participarão de cada mutirão, deslocamento dos equipamentos e equipes até o local do mutirão e retorno à origem. Para a terceira meta, que é a ação saúde visual para todos, o que eles propuseram como etapas? Organização da estrutura de atendimento para o procedimento de verificação da acuidade visual, anamnese
e triagem para acuidade visual. Também a consulta e diagnóstico com o oftalmologista e a quinta e última etapa da terceira meta, a ótica. Como foi que eles contrataram esses serviços? Que tipo de serviços eles contrataram para realizar essas atividades? Bem, eles contrataram um serviço de assessoria de imprensa. O que tem a ver a assessoria de imprensa com os serviços que eles iriam prestar, ou irão prestar, ou deverão executar a essas 5.600 crianças desses 10 municípios da região metropolitana de Sorocaba? O que tem a ver a assessoria de imprensa? Tem tudo a ver. A assessoria de imprensa é importantíssima, especializada para a divulgação das ações do projeto. Eu vou contratar uma empresa que vai fazer o registro de tudo através de fotos com altíssima qualidade e fotos profissionais, também a filmagem, e eu posso fazer a edição de tudo isso e publicar e postar nas minhas redes sociais, inclusive fornecer esses dados, essas imagens, essas fotos ao ministério ao qual está me liberando o recurso, inclusive fornecer às prefeituras, que seriam as parceiras, ou editar vídeos e fazer edições também se eu tivesse parcerias privadas, do setor privado. Olha que interessante. E tudo isso com o recurso captado, através do recurso captado. Muitas pessoas já realizam esse tipo de captação de recursos, muitas ONGs, prefeituras, secretarias, mas eles esquecem de colocar esse item de assessoria de imprensa, que é fundamental. Inclusive eu posso colocar até dentro deste próprio item que esta empresa que vai me dar assessoria de imprensa, ela vai fazer até o manuseio, a atualização das minhas redes sociais, um upgrade nas minhas redes sociais, que possa formatar minhas redes sociais e deixar de tal forma atualizada. E isso contribui muito até para o interesse de possíveis parceiros no futuro, doadores, para que o meu projeto continue crescendo e ampliando as minhas ações. E aí eu deixo de atender apenas 10 municípios e começo a atender 20, 30. E aí eu paro de atender, inclusive, somente no estado de São Paulo. Eu começo a atender em outros estados, entende? Fora esse serviço de assessoria de imprensa, eles colocaram também o serviço de diárias relativas à hospedagem e alimentação da equipe técnica especializada na operação oftalmológica. 5 pessoas por evento, sendo 5 pessoas, 2 diárias, versus 10 idas, seriam 100 diárias. Foi o que eles colocaram aqui. Também colocaram o serviço de locação de unidades móveis compostas por ônibus adaptados com 2 consultórios oftalmológicos completos, mais 4 consultórios oftalmológicos móveis completos, sendo ônibus com 2 consultórios completos, 2 colunas, 2 refratores, uma lâmpada de fenda, um autorrefrator, 4 mojos e um tonômetro de aplanação, um oftalmoscópio indireto, mais 2 oftalmoscópios direto, incluindo deslocamento para locais das ações e motorista. Inclui transporte, logística, motorista, montagem e desmontagem. Olha só que interessante. Para este projeto, esta entidade colocou a locação da unidade móvel de saúde voltada à oftalmologia completa, com todos os equipamentos. A locação. Eles poderiam ter colocado a aquisição com toda certeza, só que o valor aqui que eles conseguiram para a captação de recursos, algo aproximado de R$500 mil, como eu falei. Então, será que seria interessante colocar a aquisição? Talvez somente o veículo já teria que usar o valor todo. Então, eu vou fazer a locação. A locação durante quanto tempo, Márcio? Uma pergunta bem recorrente. Uma captação de recursos para realizar, por exemplo, uma atividade dessa. Eu posso realizar essa atividade durante quanto tempo? Depende do valor que eu conseguir captar. No caso aqui foi 500 mil. Com 500 mil eles conseguem fazer isso durante 3 meses, por exemplo. E se fosse 1 milhão durante 6 meses? E 1,5 milhão durante 1 ano? Entende? Então depende muito do valor que eu vou captar. Mas não tem limite. Eu posso captar recursos para executar ele durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não existe esse limite de tempo. O outro serviço que foi contratado foi o serviço de locação de retinógrafo portátil, Falcon Ear. Olha que interessante. E o serviço também que foi contratado foi um serviço de assessoria contábil. Fundamental. Se eu tenho uma ONG, ou uma secretaria municipal, ou um governo estadual, ou uma empresa pública municipal, ou um consórcio público municipal ou estadual, ou empresa pública municipal ou estadual, se eu tenho uma entidade pública ou privada, e a minha entidade, eu não tenho um determinado setor, eu não tenho um setor jurídico, eu não tenho um setor contábil, eu não tenho uma assessoria de imprensa, então eu posso incluir esses serviços na captação de recursos com toda certeza.
Eles incluíram aqui a assessoria de imprensa e agora colocaram aqui também a assessoria contábil. Eu não tenho um contador e eu preciso. Eu vou ter que fazer a alocação do veículo, vou ter que fazer um contrato com a empresa. Eu preciso de um serviço de escritório contábil. Talvez eu tenha que contratar pessoas como recursos humanos, como pessoa física ou CNPJ. E tudo isso gera papelada, tudo isso gera diversos documentos que tem que passar e estar conforme diversas legislações. E será que eu entendo de tudo isso? Não é minha área. Então eu preciso também para esse projeto uma assessoria contábil. Foi o que colocaram aqui. Excelente. Colocaram também uma assessoria jurídica. Olha que interessante, para suporte de projeto e normatização da prestação de contas, responsável pelo acompanhamento não só da parte contábil, como também da fiscal, previdenciária e trabalhista, contribuindo para a eficácia da execução. Se eu não coloco uma assessoria contábil, se eu não coloco uma assessoria jurídica, se eu não coloco uma assessoria de imprensa, e eu não consigo dar conta junto, eu e a minha equipe de colaboradores, talvez até pessoas que nem estejam recebendo nada, fazendo as coisas de forma voluntária, e eu não consigo atender tudo aquilo que o Ministério, no caso aqui o Ministério da Mulher, exige que seja apresentado na minha prestação de contas, eu não vou conseguir realizar uma prestação de contas. A minha entidade vai ficar inadimplente e nunca mais eu vou conseguir captar recurso público. Por que eu não insiro tudo isso que eu tenho deficiência na minha entidade? A prestação desse serviço, seja por pessoa jurídica ou pessoa física, que eu tenho deficiência, que eu não tenho na minha entidade, seja entidade pública ou privada. Nem toda secretaria municipal tem uma assessoria jurídica. Nem toda secretaria municipal ou estadual tem uma assessoria contábil. Por que eu não insiro isso na minha captação de recursos? E quando se trata de um ente público, no caso uma prefeitura ou governo do estado, por exemplo, isso aqui, essas pessoas vão ter que entrar como um concurso, elas entram na minha despesa com o pessoal, Márcio, eu já estou com a despesa com o pessoal acima do limite da LRF, que é 54%, eu não consigo mais contratar pessoal. Não, não entra. São pessoas, são recursos humanos, são pessoas que serão contratadas apenas para a finalidade deste projeto. Elas assinarão um contrato como pessoa física ou jurídica com início e término. Isso não entra no cálculo da LRF, entende? Continuando também, eles contrataram um serviço de assistente administrativo, contratado no regime de CLT, né, carteira assinada. Contrataram um serviço também, colocaram também para contratar o serviço de assistente de projeto, também no regime de CLT, com carteira assinada. Colocaram também o serviço de assistente de logística, da mesma forma, e também o serviço de designer gráfico. Olha que interessante. Incluíram também aqui os tributos, os encargos sociais de todos esses serviços que serão prestados. Então, se eu tenho um serviço prestado à minha entidade, seja pública ou privada, de pessoa jurídica ou de pessoa física, existe uma diferença nos encargos que serão recolhidos. Tanto pela empresa ou pessoa que está me prestando serviço, quanto por mim também. Então, eu já tenho que pensar em tudo isso. Como é que eu penso em tudo isso? Eu preciso de um serviço contábil aqui, para me ajudar com isso aqui. Quais são os encargos que eu vou ter que recolher? Quais são os tributos? Essas pessoas ou empresas que vão prestar serviços para mim, quais são os tributos que elas têm que me apresentar antes que eu faça o pagamento para elas? Que elas têm que recolher e fazer o pagamento e me comprovar isso. Então, continuando. Então, colocaram também a aquisição de camiseta em dry fit, tamanhos PMG, personalizada com a marca do projeto para divulgação das ações e sensibilização e conscientização, além da visibilidade que oferece as ações e projetos. Uma camiseta, várias camisetas de vários tamanhos, bem legal. Colocaram também óculos de grau para todo e qualquer grau encontrado. Colocaram também a aquisição de máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia ainda, né? A pandemia não passou ainda. Todos nós precisamos usar máscaras. Colocaram também aqui o serviço de mobilização para realizar os levantamentos das escolas nos territórios priorizados pelo projeto, de forma a identificar as escolas, contactar os diretores e as regionais de ensino. Olha que interessante. Então, eu tenho que pensar no meu projeto como um todo, de forma macro, e depois definir e escrever todos os detalhes de forma micro, e tentar não esquecer de nada. Será que eu consigo escrever um projeto sem esquecer nada? Às vezes acontece. Você escreve um projeto,
você acaba inserindo todas as ações num projeto e você acaba esquecendo uma coisa ou outra. Mas quanto mais você planeja, quanto mais você pensa, discute e rediscute o projeto, com toda certeza é melhor todas essas encontros para realizar esses debates sobre o projeto, para que você tente não esquecer de nada, que não falte nenhum detalhe. Mas às vezes acontece, e muitas das vezes eu consigo incluir todas essas ações, mas acaba que o valor captado que eu pensei que, por exemplo, fosse 1 milhão, eu não consegui 1 milhão, me disponibilizaram apenas 500 mil. E aí eu tenho que fazer alguns arranjos, alguns cortes no meu projeto também, e definir o que realmente eu consigo cortar e o que eu não consigo cortar, para que eu execute o projeto da mesma forma. Ou então eu vou diminuir a minha amplitude, o meu público-alvo aí, direto ou indireto. Elaboração e aplicação de metodologia para escolha das escolas. Também colocar a contratação do serviço de coordenação médica do projeto. Afinal de contas, nós estamos falando de um serviço de prestação voltado à oftalmologia, né? Então, eu vou contratar médicos, talvez enfermeiros, não sei, ajudantes, pessoas com algum nível de especialização na área. O serviço de coordenação médica do projeto por 3 meses de médico oftalmologista com especialização no exterior e ampla experiência comprovada em oftalmologia social. Olha que interessante. Incluíram também os serviços de exame em oftalmologia, de potencial de acuidade visual e teste de visão de cores. Vamos lá. Eu tenho uma ONG, eu quero prestar um serviço desse às crianças e adolescentes desses 10 municípios. Aproximadamente 5.600 crianças e adolescentes serão atendidas. É o que está escrito no projeto. Mas eu não tenho o ônibus que tem toda essa parafernália. Eu não tenho esse ônibus, que ele vem completo, um equipamento com tudo que eu preciso. Eu não tenho, mas eu posso fazer a locação dele ou a captação de recursos para a aquisição dele. Mas eu não tenho médicos que trabalhem comigo. Eu não tenho um médico oftalmologista, eu não consigo, a minha ONG não tem dinheiro, recurso para manter um médico. Mas eu consigo incluir na minha captação a prestação do serviço desse médico. No caso aqui, 3 meses. Mas eu vou precisar também, talvez, fazer alguns exames laboratoriais. Eu não tenho um laboratório na minha ONG, eu não preciso. Eu posso contratar um serviço de um laboratório existente, da rede privada, ou fechar uma parceria com a rede pública. Entende? Colocaram também aqui o pacote básico de consulta em oftalmologia, um pacote básico. Colocaram também aqui o serviço de crachá, emissão de crachás, de banners, de panfletos. Olha que interessante. E colocaram também o serviço de filmagem e fotografia. Então, além da assessoria de imprensa, eles dividiram em 2 serviços e colocaram também a questão de um serviço de filmagem e fotografia para fazer a captação de som e imagem na cobertura institucional do projeto, sendo profissionais como diretor, assistente de câmera, operador de áudio, produtor e staff. Equipamentos de captação, 2 câmeras, lentes, acessórios, tripés, equipamentos de áudio, equipamentos de iluminação, equipe de edição, editor, equipamentos de edição, fotografia de todas as atividades do projeto. E fim. Isso foi o que essa ONG colocou para a realização desse projeto. O termo de referência, que no caso aqui não é um projeto, né, nós chamamos comumente de projeto, mas ao Ministério, projeto é quando é projeto de engenharia. No caso aqui, podemos chamar de termo de referência, que é onde está incluso todas as ações que serão executadas para este projeto. Ele foi aprovado dia 16 de julho de 2021. Então vamos aqui recapitular as datas. Esta ONG, ela apresentou essa proposta ao Ministério dia 6 de junho de 2021. Dia 16 de julho, ela aprovou o termo de referência, ou seja, ela apresentou todas as cotações, todas as documentações, declarações, tudo aquilo que o Ministério exige. 1 mês e meio aproximadamente após a apresentação da proposta, ela conseguiu aprovar. E o início da vigência, a assinatura do instrumento, que marca o início da vigência, foi dia 1º de setembro de 2021. Após o termo de referência aprovado, o que essa entidade agora tem que fazer? Ela aprovou o termo de referência, ela apresentou a proposta em junho, aprovou o termo de referência em julho, ela assinou o instrumento em setembro de 2021, agora ela tem que apresentar o processo de execução. Como que ela vai executar essas atividades? De uma só modalidade para tudo ou várias modalidades para cada uma dessas ações que ela pretende executar? Quais são essas modalidades? Ela pode executar tudo isso através de cotação prévia de preços, na modalidade de registro e divulgação eletrônica,
ou apenas com pesquisa de mercado para valores abaixo de R$ 8.000, ou através da licitação em todas as suas modalidades de licitação, ou através da dispensa de licitação com uma boa justificativa jurídica, ou através da inegibilidade, ou seja, não precisa licitar também com uma boa justificativa jurídica. Após apresentar o processo de execução, o Ministério vai liberar o recurso, vai ser feito o desembolso. Então, nesse caso aqui, como não teve ainda o processo de execução, não teve desembolso ainda. E este foi o primeiro caso. Agora vamos ao segundo caso, também um termo de fomento. A ONG aqui é a Associação Casa Gentil Culturas e Convívios, do município de Raposos, Minas Gerais. A ONG foi aberta no ano de 2014 e a natureza jurídica dela é associação privada. Também uma captação junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto, possibilitar a atuação continuada das atividades da Casa Gentil. Associação cultural sediada na cidade de Raposos, Minas Gerais, e fortalecer vínculos estabelecidos com a comunidade periférica Várzea do Sítio, a partir da realização de 5 oficinas artístico-culturais, que disponibilizarão um total de 100 vagas a serem preenchidas, crianças e adolescentes moradores da região. O que se espera dessa realização, dessa captação? Espera-se um total de atendimento de 50 crianças e adolescentes do bairro Várzea do Sítio, em Raposos, sensibilizado por ações culturais, orgulhosos da cultura de seu povo e mais qualificados para lidar com a realidade social desafiadora que os circundam. Além disso, espera-se alcançar um público ainda maior, por meio da realização de mostras e apresentações artísticas no contexto de retomada pós-pandemia. Olha que interessante que essa ONG pretende realizar. Pretende, porque ainda não fez. A proposta foi cadastrada em junho de 2021, também teve início em setembro de 2021, com término em agosto de 2022. O valor aqui foi no valor de R$ 178.920. Não tem contrapartida, valor somente do Ministério. E veio do orçamento de emenda individual. Para este projeto, eles colocaram 3 metas. Quais são? Meta 1, contratar profissionais técnico-administrativos, professores para oficinas artístico-culturais e compra de insumos de limpeza e equipamentos, com as etapas de realizar chamamento para a contratação de 6 profissionais da gestão operacional e financeira do projeto, realizar chamamento para a contratação de 5 profissionais para conduzir as oficinas artístico-culturais e realizar chamamento para a compra de insumos. Tudo através de chamamentos. Eles vão executar essas ações da meta 1. Meta 2. Realizar oficinas artístico-culturais. Com quais etapas? Primeira etapa, abrir inscrições para todas as oficinas artístico-culturais. Segunda etapa, realizar 5 oficinas artístico-culturais. Ao longo do curso, registrar, arquivar, publicizar via mídias sociais e realização das oficinas artístico-culturais. Terceira e última etapa da meta 2, realizar ao final do projeto uma mostra cultural. Meta 3, prestação de conta das atividades realizadas no projeto. Formular e aplicar questionários avaliativos na comunidade atendida. É a primeira etapa. E a segunda e última etapa, elaborar relatório das ações e atividades realizadas com fotos, vídeos e relatos dos participantes e publicizar os efeitos do projeto em mídia social. Excelente. Como que eles vão executar isso? O que foi que eles propuseram no plano de aplicação detalhado? A contratação do serviço de coordenação pedagógica, o serviço de gestão financeira, o serviço de oficineiro para dança, oficineiro para fotografia, teatro, orientador social, coordenador geral, gestão financeira, serviço de oficineiro de teatro novamente em diversas modalidades do teatro, o serviço de comunicação de redes sociais, o serviço de contabilidade, o serviço de orientador social, coordenador geral, coordenação pedagógica, comunicação de redes sociais, gestão financeira, contabilidade, oficineiro de dança, percussão, diversas modalidades de dança e percussão, coordenação pedagógica também em outra modalidade, oficineiro de percussão, a aquisição de máscaras de proteção,
o serviço de oficineiro de percussão, contabilidade, redes sociais também para outras modalidades, oficineiro de permacultura, aquisição de material de limpeza, o serviço de orientador social e o serviço de coordenador geral. Todo o convênio, todo o termo de fomento, toda a captação que foi aprovada vai ser realizada através da contratação de serviços, basicamente, e da aquisição de 2 materiais, que é máscaras e diversos materiais de limpeza que foram incluídos como apenas um único insumo. Diversos materiais de limpeza para o local, onde serão realizadas todas essas atividades. Olha que interessante. O projeto foi aprovado em julho, então a captação foi apresentada em junho, o termo de referência, o projeto aprovado em julho e o instrumento assinado em setembro. Eles têm que apresentar agora o processo de execução, que não foi apresentado até o momento, até o levantamento que eu fiz. E eles podem apresentar esse processo de execução para a contratação de tudo isso que eu falei, através de cotação prévia na modalidade de registro de preços ou divulgação eletrônica dos preços. Ou também através de pesquisa de mercado para valores até R$8.000, ou no formato de licitação em todas as suas modalidades, ou através de dispensa de licitação ou inegibilidade, com uma boa justificativa jurídica. Olha que interessante. Após apresentar o processo de execução, será realizado o desembolso. Então, até agora não teve desembolso, porque não teve nenhum processo de execução apresentado. O processo de execução ele tem que ser apresentado para apreciação do concedente, no caso do Ministério, que vai analisar. Se tiver tudo certo, ele libera o recurso. Se não tiver, aí o ente, no caso aqui a ONG, tem que fazer as adequações necessárias, as readequações, ou se não tiver como readequar, tem que fazer um novo processo de execução. E o terceiro caso é na modalidade também termo de fomento, uma captação também realizada em 2021. Então, eu te apresentei o primeiro caso em 2021, a captação, o segundo caso também no ano de 2021, que é o nosso atual ano, e o terceiro caso também no ano de 2021. A Associação para a Formação do Caráter do Cariri. Olha que interessante. O município de Missão Velha, no estado do Ceará. Uma associação que foi aberta no ano de 1983. A natureza jurídica dela é associação privada. E ela fez uma captação, agora no ano de 2021, junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos também. O objeto, capacitação de multiplicadores e professores para a formação do caráter na educação infantil. Olha aqui, quando eu leio esse tipo de projeto, quando eu analiso, o que eu acho interessante? Uma ONG captando recursos para a capacitação de multiplicadores e professores para a formação do caráter na educação infantil. O que vem óbvio na mente? Essa captação ela poderia ter sido realizada por uma prefeitura. No caso aqui, pela prefeitura deste município, pela Secretaria Municipal de Educação, ou por qualquer outra secretaria do município também, ou pela Secretaria Estadual, desse governo estadual. Mas quem fez foi uma ONG, o famoso terceiro setor, né? O primeiro setor é o setor público, o segundo setor é o setor privado e o terceiro setor é o setor das ONGs, as entidades privadas sem fins lucrativos, que são um braço forte do primeiro setor. Então, se você tem aí no seu município uma ONG ou no seu estado, por que não o governo do estado ou o município ao qual essa ONG tem sede e realiza as ações? Por que essas entidades públicas, municipal e estadual, não fortalecem uma parceria com esses entes privados sem fins lucrativos que tanto contribuem para as ações que são destinadas e oferecidas à população, a mesma população que esses entes públicos têm por obrigação destinar ações e ampliar a oferta de serviços e etc. e tal a essa população, esse público-alvo? Entende? Então, aqui como resultado esperado desse projeto, o que se espera? A formação do caráter na educação infantil tem indicadores de resultados notórios na formação de professores e melhorias na educação infantil do município de Missão Velha, sinalizado tanto pelos educadores, gestores da rede, como também pelos familiares das crianças envolvidas. Diante destes resultados e depoimentos, está sendo exemplo para outras regiões que buscam melhorias na educação infantil, como causa primária para a minimização da violência nas cidades.
Desculpa. O recurso, a proposta foi apresentada em junho de 2021 e teve início a vigência no mesmo mês, junho de 2021. O término da vigência foi dezembro de 2022 e o valor captado foi no valor de R$100.003. R$100.000 o valor do Ministério, através do orçamento de emenda individual, e R$0,03 a contrapartida da ONG. Precisava ser R$0,03? Eu acho que através, com certeza, das cotações que eles apresentaram, do mercado local, da capital, etc., e tal, das empresas que podem fornecer o que eles vão precisar, eles não conseguiram arredondar os valores, não tiveram como arredondar. E aí fechou nesses R$0,03 a mais, R$0,03 de contrapartida. Interessante. O que eles colocaram aqui como metas? Capacitação de multiplicadores. Capacitar 30 gestores e coordenadores pedagógicos da região do Cariri. A etapa, capacitação de professores para a formação do caráter na educação infantil. Capacitar 200 professores e auxiliares da sala de educação infantil de Missão Velha, para que possam atuar em sala de aula, complementando a grade curricular com ações pedagógicas em valores humanos. Então, tivemos aqui duas metas, capacitação de multiplicadores e capacitação de professores. Os multiplicadores foram 30 gestores e coordenadores pedagógicos da região do Cariri. Os capacitadores, os professores, foi capacitar 200 professores e auxiliares de sala de aula de educação infantil do município de Missão Velha, no estado do Ceará, para que possam atuar em sala de aula, complementando a grade curricular com ações pedagógicas em valores humanos. Como que eles iriam executar essas ações? Então, no plano de aplicação detalhada, o que foi que eles colocaram? A contratação de serviços, serviço do palestrante, da coordenadora pedagógica, da coordenadora do projeto, a contratação também do serviço de psicóloga, contratação de serviço de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de veículo, restaurante, alimentação e serviços também prestados de material gráfico. A aquisição de material de consumo e material de higiene. E também incluíram aqui os encargos para esses serviços que serão prestados. Olha que interessante. No valor de R$100.000,03. R$100.000 do Ministério da Mulher e R$0,03 a contrapartida desta ONG, através do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria ou de extra emenda. Poderia ter vindo através de uma lei de incentivo, poderia ter sido através também de um edital de chamamento público, poderia ter vindo através também de recursos municipais ou estaduais, mas veio de recurso federal do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então eles aprovaram o TR, o termo de referência, no dia 5 de junho. Olha como é que foi esse caso aqui, bem interessante. No dia 5 de junho eles apresentaram a proposta completa, com toda a documentação. E estava tão completa que foi aprovada no mesmo dia. No dia seguinte iniciou a vigência, no dia 6 de junho de 2021, com término em 30 de dezembro de 2022, um ano e meio após o início da vigência. Perfeito. O que eles têm que fazer agora aqui? Eles têm que apresentar o processo de execução, conforme os outros dois casos que eu falei. Cotação de prévia de preços, através da modalidade registro ou divulgação eletrônica, uma pesquisa de mercado para valores até R$8.000, a licitação, e aí em todas as suas modalidades de licitação, ou a dispensa da licitação ou a inegibilidade, com a boa justificativa jurídica. E após apresentar o processo licitatório, o Ministério vai fazer a análise, verificar se está tudo conforme o Ministério aprova, e aí, estando aprovado o processo de execução, em qual modalidade que foi, independente da modalidade que foi escolhida, será realizado o desembolso do recurso. O Ministério vai fazer o depósito na conta do convênio, uma conta que vai ser aberta, geralmente, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, uma conta que é aberta para este convênio, no caso aqui na modalidade termo de fomento, e após o depósito, o desembolso do recurso por parte do Ministério, no caso aqui os R$100.000, a ONG vai ter que fazer o depósito dos R$0,03 e executar o termo de fomento. Tudo através da plataforma Mais Brasil. Então, os 3 casos que eu apresentei são 3 captações realizadas no ano de 2021, através do Ministério da Mulher, todas realizadas através da plataforma Mais Brasil. Mas o governo federal ele tem aproximadamente 100 plataformas online para quase tudo que você imaginar.
e também incluso captações de recursos. Mas, quando falamos de captação de recursos para ONGs, a principal, com toda certeza, é a plataforma Mais Brasil, o antigo Siconv. Foi criada no ano de 2008 e começou efetivamente a ter os dados inseridos a partir do ano de 2009. Então, todo o processo, toda a documentação, fotos, vídeos, tudo que eu fizer com relação ao meu termo de fomento, eu vou incluir na plataforma Mais Brasil. E vai ficar sempre lá registrado. Inclusive é de acesso livre e qualquer pessoa tem transparência total. Qualquer pessoa pode entrar lá e verificar tudo. Baixar inclusive as notas, inclusive os processos de execução. Então, qualquer cidadão pode verificar a execução de qualquer tipo de contrato de repasse ou convênio ou termo de fomento, seja por ente público ou privado, que foi realizado pela plataforma Mais Brasil. É aberto para todos. O quarto caso, na modalidade também termo de fomento, e quem realizou aqui a captação foi o Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social, no ano de 2021, uma entidade sediada em Brasília, no Distrito Federal. Foi aberta em 2010 e a natureza jurídica dela é associação privada. Também realizou a captação de recursos no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto do convênio: ofertar às crianças o espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco individual e social. Objetivos específicos: complementar as ações junto à comunidade com proteção e desenvolvimento de crianças e no fortalecimento dos vínculos familiar e social. Assegurar espaços de referência para o convívio, alcançar a autonomia comunitária e social e o desenvolvimento, solidariedade e respeito mútuo. Possibilitar e estimular o desenvolvimento de habilidades artesanais, artísticas, esportivas e culturais dos moradores locais, bem como talentos, e propiciar sua formação cidadã. O que eles vão executar lá de atividades? Atividades artesãs, a cultura e dança, teatro, sarau para o desenvolvimento psicomotor, tendo como proposta desenvolver valores através de oficinas e ações sociais por meio de práticas de capacitação educativas, atender às necessidades das mulheres, crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, garantindo a promoção dos direitos e deveres. Prática dessas ações possibilita o desenvolvimento de novas sociabilidades e seus efeitos, tendo em vista a maior representatividade na comunidade. Olha que interessante. Uma proposta que foi apresentada em 4 de junho de 2021 e teve início a vigência em 30 de agosto de 2021, com um término em 29 de agosto de 2022. O valor captado é um valor de R$100 mil. Não tem contrapartida e foi através do orçamento de emenda individual. O que eles colocaram aqui como metas? Realização do processo de inscrição de crianças e mulheres, pedagógico e social e ações de gestão, meta 1. Meta 2, móveis e utensílios. Meta 3, despesas fixas, como o pagamento de energia, água, aluguel, gás e internet. E meta 4, contratação de recursos humanos. No PAD, no plano de aplicações detalhadas, o que foi que eles escreveram lá? Como é que seria executado essas ações, a contratação de tudo isso? Através da prestação de serviços como coordenadora do projeto. Então, são duas coordenadoras para esse projeto. Assistente social, monitor 1, monitor 2, estagiário 1, estagiário 2, aquisição de resma A4, caneta Bic em várias cores, cola, novelo de lã, barbante de algodão, tinta para tecido, tesoura, vários tipos de tesouras, papel cartolina, TNT, quadro branco com bordas em alumínio, papel de presente estampado, marcador para quadro branco, apagador para quadro branco, palito de picolé, emborrachado em EVA, kit tatame, massinha de modelar, corda de pular infantil, elástico, pregador de roupa, bambolê, kit miçanga, uma impressora multifuncional, bebedouro eletrônico, máscaras descartáveis, álcool em gel 70%, termômetro infravermelho sem contato,
luva de vinil, água sanitária, detergente lava-louça, desinfetante, esponja de aço, esponja Scott Brite, desinfetante, papel toalha, lixeira, copo descartável, cadeira bistrô, camiseta em poliéster branca e preta, água, energia, aluguel, gás, internet, kit ping-pong, papel higiênico, lápis de cor, sabão em barra, saco de lixo, kit sementes de açaí, tinta guache. Olha só, eles descreveram todo o material de consumo ou material permanente que eles iriam, aqui está descrito, que eles irão adquirir para a realização deste projeto que vai ser custeado com recurso de emenda individual através do Ministério da Mulher para uma ONG situada na capital, em Brasília, no Distrito Federal. Olha que interessante. E aí eu li todos os itens de material permanente de consumo para que você possa ter uma ideia do que você pode incluir na sua captação de recursos. Tudo que for necessário. Inclusive eles vão contratar a prestação desse serviço aqui, dessa mão de obra especializada, através de pessoa física ou jurídica, e também eles vão pagar energia, gás. Olha só, eles vão pagar água, energia, aluguel, gás e internet da ONG durante o tempo que for necessário, durante o tempo que o recurso consegue cobrir. No caso, eles conseguiram captar aqui apenas 100 mil reais. E se fosse R$1 milhão? E se com 100 mil reais eles conseguem se manter durante... Com 100 mil reais eles conseguem se manter durante um ano. Com R$1 milhão, 10 vezes mais, eles conseguem se manter durante 10 anos. E não tem problema. Seria uma captação de recursos para 10 anos. A ONG com tudo pago durante 10 anos para executar essas e essas ações. Mas, Márcio, uma pergunta muito recorrente. Márcio, durante 10 anos as coisas mudam, né? Durante 10 anos eles podem mudar o projeto, mudar algumas metas, mudar o pensamento, mudar alguma forma da execução, não tem problema. Eu posso fazer algumas mudanças no meu projeto. Mas antes eu tenho que apresentar ao concedente. Olha, eu preciso realizar essas mudanças aqui no meu plano de trabalho. Você autoriza? E aí eu apresento as mudanças com uma boa justificativa e eu tenho que aguardar a autorização do concedente. Mas geralmente é autorizado, desde que tenha a ver com o objeto ao qual foi contratado, que tenha alguma relação ou correlação com esse objeto, no caso aqui do termo de fomento, não tem problema. Então, o termo de referência que apresentou tudo isso, ele foi aprovado dia 9 de julho de 2021. Vamos recapitular aqui as datas que é importante. Muito me perguntam sobre isso. Eu apresentei uma proposta no dia 4 de junho de 2021. No dia 9 de julho, um mês depois, eu aprovei o meu projeto, o meu termo de referência, ou seja, eu apresentei um termo de referência no modelo, nos moldes do Ministério, com todas as declarações, documentação da minha entidade, tudo, e aprovei isso no dia 9 de julho, ok? No dia 30 de agosto, eu assinei o instrumento, mais de um mês depois de ter aprovado o termo de referência, eu assinei o instrumento, diferente do caso anterior, né? Com vigência do dia 30 de agosto até o dia 29 de agosto de 2022. Ok, um ano de vigência. Então, apresentei a proposta, no caso aqui para um termo de fomento, aprovei. Após aprovado o termo de referência, o meu projeto está lá incluso. Após aprovado, o que eu tenho que fazer? Apresentar o meu processo de execução, nas modalidades que eu já falei, né? Cotação prévia de preços, na modalidade de registro ou divulgação eletrônica, pesquisa de mercado para valores até R$8 mil, licitação em todas as suas modalidades de licitação, afinal de contas tem recurso público, ou a dispensa da licitação ou inegibilidade, com uma boa justificativa jurídica. Neste caso aqui, para este caso, não foi apresentado até então o processo de execução, nenhum, então não teve desembolso ainda. Enquanto não for apresentado, não tem desembolso. Apresentou, o Ministério analisou, aprovou, o Ministério providencia o desembolso do recurso. No caso aqui também não tem contrapartida, é apenas o desembolso do recurso, já pode dar início na execução das atividades. O quinto caso, também uma captação realizada na modalidade termo de fomento, também no ano de 2021, para a ONG com o nome de Programa Providência de Elevação da Renda Familiar, Programa Providência, situada em Brasília, no Distrito Federal. A ONG foi aberta em 1998 e a natureza jurídica dela é associação privada. Também uma captação de recursos apresentada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto aqui do convênio: promoção de ações
multidisciplinares em favor de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da comunidade do Sol Nascente. Assegurar a continuidade das ações de acolhimento e apoio socioeducativo e assistencial às crianças e adolescentes da comunidade do Sol Nascente, pelo período de 12 meses, em prol da melhoria da condição de vida das famílias, tendo em vista sua importância social para a comunidade, sabidamente em situação de vulnerabilidade. O público beneficiário do projeto, crianças e adolescentes, é originário basicamente de famílias residentes na comunidade de Sol Nascente, trecho 11, também classificado como trecho 3, chácara 84, quadra 700, podendo acolher filhos e filhas de pessoas moradores de áreas vizinhas. Serão beneficiadas no mínimo 140 indivíduos. Olha que interessante, 140 pessoas. A proposta foi cadastrada dia 4 de junho de 2021. Foi aprovada, aliás, tem como início da vigência dia 1º de outubro de 2021, ainda vai iniciar a vigência, com término em 30 de setembro de 2022. O valor aqui foi R$120 mil, veio do orçamento de emenda individual e não tem contrapartida. O que eles colocaram como meta? Melhorar a qualidade de vida das crianças, adolescentes e familiares atendidas pela Associação Crescente. Garantir a cobertura de gastos com o projeto para a realização do objetivo geral descritos. Promover em rede o acolhimento de crianças e adolescentes na comunidade do Sol Nascente e beneficiar indiretamente o empoderamento e geração de renda para os familiares dos beneficiários, com reflexo na comunidade local. O que eles descreveram no PAD, no Plano de Aplicação Detalhada? Prestação de serviço como? Prestação de serviço de dois pedagogos por 12 meses para acolhimento e desenvolvimento de atividades pedagógicas, contratação de um coordenador por 12 meses para acompanhamento, supervisão, controle e avaliação das ações no contexto do projeto, pagamento de energia elétrica durante esse mesmo período, pagamento das despesas com manutenção do veículo, incluindo assistência mecânica, troca de óleo, filtro e lubrificantes, troca de óleo e combustível. Então, a entidade já tem um veículo e vai pagar aqui todos os custos com a manutenção do veículo e o combustível para o veículo, durante todo o tempo do projeto. Pagamento do consumo de água, pagamento dos serviços também de aquisição de gás de cozinha e pagamento dos serviços de telefonia e internet, durante 12 meses. Essa ONG, durante 12 meses, ela vai ter os serviços de telefonia e internet, gás de cozinha, consumo de água, manutenção do veículo que ela já tem. Ela poderia incluir aqui um veículo e colocar manutenção também? Poderia, por exemplo. Mas o valor, talvez o valor não correspondesse a adquirir um veículo. O valor estivesse também muito baixo para adquirir um veículo. Então, ela já tem um veículo e ela vai fazer a manutenção e também todo o combustível necessário para esse veículo durante 12 meses. Ou seja, eu vou pagar a energia elétrica durante 12 meses, o meu consumo de água da minha ONG durante 12 meses, o meu consumo também de gás de cozinha durante meus 12 meses, o meu consumo de serviço de telefonia e internet durante meus 12 meses, a manutenção do veículo que a minha ONG tem durante 12 meses e a aquisição de combustível também durante 12 meses. A minha ONG não tem veículo. Eu também não consigo incluir a aquisição do veículo, porque o valor é muito baixo, R$100 mil. Se eu colocar a aquisição do veículo, praticamente não vai sobrar dinheiro para executar nada. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer a locação do veículo. E uma locação já com manutenção inclusa. E aí eu colocaria apenas a locação e a aquisição do combustível para o veículo. Então, as possibilidades são variadas. O termo de referência aqui foi aprovado em 6 de agosto de 2021. Então, vamos recapitular aqui as datas. Dia 4 de junho de 2021, eles apresentam a proposta. Dia 6 de agosto de 2021, eles aprovam ela. E o início da vigência eles colocaram para 1º de outubro de 2021. Ou seja, bem depois do início da aprovação. Então, se eu tive meu termo de referência aprovado, a minha vigência já está com data assinada de início, uma data posterior. Agora eu tenho que apresentar o meu processo de execução, nas modalidades que eu já falei nos outros casos. Cotação prévia de preços, na modalidade de registro ou divulgação eletrônica, ou uma pesquisa de mercado para valores até R$8 mil, ou licitação, nas suas diversas modalidades de licitação, ou dispensa da licitação, ou inegibilidade, se eu tiver uma boa justificativa jurídica para isso. Após apresentar esse meu processo de execução, o Ministério vai fazer a análise e verificar se está tudo certo. Está tudo certo? Providencia o desembolso do recurso na conta do termo de fomento, aqui do convênio, na modalidade de termo de fomento.
Tem contrapartida? Não. Então já pode começar a execução. Se tem uma coisa errada, refaz aqui, corrige isso, corrige aquilo, ou então, se não tem como corrigir, cancela esse processo de execução e inicia um novo, até apresentar um que seja aprovado. É assim que funciona. No sexto caso, também na modalidade termo de fomento. Uma captação também realizada no ano de 2021, através do Instituto de Valorização Comunitária. O Instituto com sede em São Paulo, capital. Foi aberto em 2007 e a natureza jurídica é associação privada. A captação também foi realizada no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto do convênio, o projeto social Incluarte, tem como objetivo trabalhar a inclusão social, a educação e a autonomia e o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e jovens que foram atendidos neste projeto, promovendo a qualificação profissional, reforço escolar, atendimento multidisciplinar, acesso à cultura, mediações de conflito, trazendo resultados impactantes e positivos para 150 atendidos, no mínimo com a intenção de redução de problemas sociais para a região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Que projeto importante, hein? Assim como diversos outros são importantes, assim como você que talvez esteja me assistindo aqui agora, tenha um projeto importantíssimo sendo realizado, mas você não tem a parte financeira. Ou que você já esteja realizando, ou que você pretende realizar, mas também não tem o recurso financeiro, que é importantíssimo. Todo projeto para sair do pensamento, para colocar ele em prática, para colocar ele em execução, eu preciso de financeiro. E eu consigo esse financeiro? Sim, você consegue através de um orçamento municipal, ou um orçamento estadual, ou um orçamento federal, como essas ONGs que eu estou apresentando aqui fizeram. Um orçamento federal que pode vir através de emenda parlamentar, em suas diversas modalidades, ou através de extra-emenda. Serão atendidos diretamente 50 crianças, 50 adolescentes e 50 jovens com dificuldades de convívio, de aprendizado ou que estão em medidas socioeducativas, crianças, adolescentes e jovens que se encontram em vulnerabilidade social ou com dificuldades familiares e sociais. Atendidos indiretamente serão as famílias dos atendidos, que necessitarem do projeto e a comunidade. A proposta foi cadastrada em 27 de maio de 2021. Teve início 5 de agosto de 2021, com término em 4 de agosto de 2022, um ano de vigência. O valor captado, R$100 mil. Contrapartida, zero. A ONG não vai dar nada de contrapartida. Veio através do orçamento de emenda individual. Veio de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, emenda de relatoria, emenda de comissão ou de extra emenda. Tanto faz. O que foi que eles colocaram aqui como metas? Pagamento do salário de 6 funcionários, coordenador pedagógico, coordenador social, oficineiro, vários tipos de oficineiros. Cadastro, seleção e entrevista social com escuta especializada dos atendidos. Oficinas e cursos semanais, atendimentos a famílias, reuniões socioeducativas mensais, dinâmicas em grupos, visitas domiciliares e atendimentos individuais. No plano de aplicação detalhada, eles colocaram o quê? A contratação dos serviços de coordenador pedagógico, coordenador social e 4 oficineiros, todos durante o contrato por 10 meses. O projeto foi aprovado dia 15 de agosto de 2021, o termo de referência no caso. Então, esta ONG apresentou esse pedido dia 27 de maio de 2021, conseguiu aprovar, assinou o instrumento dia 5 de agosto, com toda certeza um TR aprovado, fez algumas alterações no PR posterior à assinatura do instrumento, no dia 15 de agosto de 2021, sem problema algum. O processo de execução ainda não foi apresentado e ela precisa apresentar isso em diversas modalidades, como eu já falei, e após o processo de execução apresentado, eu já falei das modalidades nos casos anteriores, ela tem que apresentado e aprovado, será realizado o desembolso. Como não tem contrapartida, após o desembolso o Ministério já pode iniciar a execução. E o sétimo e último caso, também na modalidade termo de fomento, também mais um caso de captação realizado no ano de 2021, agora, neste ano que nós estamos vivendo, para uma ONG, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Centro-Oeste. Olha só, uma agência adventista, situada em Brasília, no Distrito Federal. Foi aberta em 2012 e está com a classificação da natureza jurídica dela é associação privada. A captação foi realizada no Ministério também da Mulher, Família e Direitos Humanos.
O objeto, proporcionar aulas de músicas de instrumentos como violão, viola, violino, flauta transversal e clarinete, e de canto de coral para crianças com idades entre 8 e 16 anos, residentes na região administrativa do Gama, através do projeto Sons de Esperança. O projeto Sons de Esperança tem como meta principal atender parte da população infantil, com idades entre 8 e 16 anos, tendo como objetivo proporcionar aulas de música a esta comunidade do Gama. As ações do projeto têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes, estimulando, através da atividade, as potencialidades culturais, artísticas e intelectuais. A proposta foi cadastrada dia 25 de maio de 2021. Teve início com a vigência dia 1º de julho de 2021, com término em 30 de junho de 2022, um ano de vigência. O valor, R$300 mil, veio do orçamento de emenda individual e não tem contrapartida. O que foi que eles colocaram aqui no plano de aplicação detalhada para executar? A aquisição de camiseta para os alunos e a equipe, a aquisição de material pedagógico, a confecção de panfletos informativos, a confecção de lona pórtico, backdrop, a contratação do serviço de professores que vão ministrar as aulas, o serviço de locação dos equipamentos musicais. A ONG nem os equipamentos musicais tem, ela vai locar eles. Poderia colocar aquisição? Poderia, mas aí boa parte do valor captado já iria com a aquisição dos equipamentos musicais. Então, fizeram a locação dos equipamentos musicais. A contratação do serviço de locação do painel backdrop, a contratação do serviço de locação de pórtico, box truss, a contratação do serviço de locação de transporte para as atividades, a contratação do serviço de fornecimento de kit de lanche, a contratação do serviço de fornecimento de mini salgados, coffee breaks, a contratação do serviço de fornecimento de bolo para a formatura, a contratação do serviço de fornecimento de cachorro-quentes, olha que interessante, a contratação do serviço de fornecimento de suco, despesas administrativas com contratação do coordenador, do assistente social e do técnico operacional e do auxiliar de serviços gerais, e também a confecção de banners. Olha o que eles colocaram aqui, muito interessante. E o termo de referência foi aprovado dia 22 de julho, que contém tudo isso. Então, dia 25 de maio eu apresentei a proposta, aprovei ela dia 22 de julho e teve início a vigência dia 1º de julho, ou seja, a vigência iniciou antes da aprovação do termo de referência. O que isso indica? Que o termo de referência já tinha sido aprovado e ele foi readequado e reapresentado e aprovado novamente após o início da vigência. Não tem problema. Após isso, o que essa ONG aqui precisa fazer agora aqui? Apresentar o processo de execução. Como é que ela vai executar isso? Como é que ela vai contratar tudo isso? Através de cotação prévia de preços, na modalidade de registro ou divulgação eletrônica, através de pesquisa de mercado para valores até R$8 mil, através de licitação em suas diversas modalidades, afinal de contas é um recurso público, ou através da dispensa de licitação ou inexigibilidade, com uma boa justificativa jurídica, entende? Após apresentar esse processo de execução, aí é aguardar o desembolso, no caso aqui os R$300 mil, não tem contrapartida, já pode executar, iniciar a execução, uma execução programada para aproximadamente entre 10 meses e 12 meses, olha que interessante. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha com ONG, se já trabalha com captação de recursos, ou se não trabalha na área, mas deseja aprender sobre este assunto, sobre esse tema, captação de recursos, desde o início do planejamento das ações, no princípio, quais ações serão executadas com a captação, durante também a gestão do recurso captado, passando pela execução, terminando com a prestação de contas, ou para a elaboração do projeto básico ou termo de referência, ou na verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, ou com relação à adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se durante o vídeo você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, coloca nos comentários que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!